Daqui a Rato Rato, e o objetivo deste vídeo é dar o meu parecer e algumas dicas para limparem a vossa máquina, o vosso desktop, porque é daquelas coisas onde existe pessoas que simplesmente não querem saber, enquanto liga está bom, outras são um bocado hipocondríacas, portanto, não sei. Eu vou dar o meu parecer, um bocado baseado também no meu método e a minha opinião. Eu tenho aqui algumas coisas anotadas, porque não são tudo, eu deixei propositadamente algumas coisas de lado para não tornar isto assustador para quem não sabe por onde começar, ok? E é daquelas coisas, quando vemos opiniões na internet, vejo muita gente a ficar super obcecada com detalhes que... E eu, com o passar do tempo e com a experiência, há opiniões que eu vejo claramente que vêm de pessoas que não têm experiência nenhuma. E não digo isto no mau sentido. Eu, antes de ter experiência nisto, não tinha, e há coisas nas quais eu tenho zero experiência. Portanto, ninguém nasce ensinado, como se costuma dizer. Mas, tendencialmente, são as pessoas que parece que ficam mais obcecadas com coisas que... What the fuck? Vou fazer uma analogia. Isto é uma faca que eu uso normalmente para cortar pão. Se eu quiser cortar pão e só tiver esta por algum motivo, não sei quanto a vocês, mas o pão não vai ficar por cortar, muito menos por comer. E, portanto, é normal quando procuram conselhos teóricos, que neste caso vai ser também conselhos teóricos, ainda que eu vá aproveitar filmagens de alguns vídeos que fiz onde incluía a limpeza, é quando vemos conselhos teóricos, parece que não for 100% exatamente só daquele método e aquela ferramenta que é inválida. É daquelas coisas que eu, quando comecei a entrar em hardware, sempre fez um bocado de confusão, mas whatever, sou um gajo mais prático. Portanto, o que eu vou tentar passar é qual é o objetivo, coisas que devem ter em atenção, mas limpar é limpar. Existe sujidade, o objetivo final é que a sujidade não esteja lá, ok? Vamos começar pelo simples. Porque quando eu vejo opiniões de não se pode utilizar esta ferramenta, não se pode... É a mesma coisa que vocês irem a conduzir e ir uma pessoa ao lado a dizer: estás a conduzir mal porque ensinaram-me que se pega no volante assim. Se não fizerem o resto da viagem a pé já vão com sorte, mas é um bocado isso que eu sinto quando vejo algumas opiniões. Sinceramente, parece que são opiniões de quem nunca fez, mas whatever. Começando então com algumas coisas mais concretas. Há muita gente que se questiona se deve ou não usar ar comprimido. Eu já usei muitas vezes e uso. Não é a ferramenta ideal, por diferentes motivos, mas se já tiverem, como é o meu caso, e se souberem usar, a ferramenta nunca vai ser melhor do que quem a utiliza. Pode ser pior, mas melhor do que quem a utiliza nunca será. Quando eu digo ar comprimido, não me estou a referir às latinhas, podem comprar também. Eu pessoalmente nunca usei, procurem a opinião de outra pessoa quanto à forma talvez adequada a utilizar uma lata. Refiro-me ao compressor, ok? E muitas preocupações vêm do facto de, com o tempo, acumular gotas de água, ok? Ou seja, requer algum tipo de manutenção, mas também não se preocupem que aquilo não vai ficar de um dia para o outro, tipo uma mangueira dos bombeiros. Mas sim, é um risco que existe. Quem souber utilizar não tem problema por aí, mas ok. E outra coisa, tem a ver com a pressão. Esta é a pistola que me viram utilizar muitas vezes. O bico é fino, portanto a pressão é muito centrada, mas tudo depende da distância. Esta distância é uma coisa, esta é outra. E depois também tem a pressão. Eu vou deixar aqui uma fotografia que eu tirei da pressão normalmente que eu uso. E adivinhem, não é a máxima. Muita gente entra em paranoia com os compressores por causa da pressão. Eu só concluo que nunca utilizaram nenhum, porque ele não necessita necessariamente estar na pressão máxima. Lamento desiludir, mas... Ainda assim, se quiserem comprar alguma coisa propositadamente, o ideal será irem para um... Que nome é que está aquilo em português? Podem mandar vir da Amazon até. Existem os superadores. Isso é o ideal, porque mesmo que se descuidem e aproximem demasiado, nunca vai ficar muito centrado. Portanto, para quem não está habituado, é mais seguro e possivelmente mais prático. Ok, certamente mais prático. Se eu tivesse que comprar algum aparelho para limpeza, propositadamente seria um superador desse. Mas tendo em conta que eu já tenho um compressor, é uma questão de saber usar a ferramenta a nosso favor, ok?
Para não ter a pressão muito centrada, é uma questão de conhecer as manhas e saber e habituar-nos à ferramenta. Jogo com a distância, dependendo dos componentes. E outra coisa que algumas pessoas têm medo é da rotação da ventoinha. E na rotação da ventoinha existem duas coisas, quando apontam isto para uma ventoinha, existem duas coisas que algumas pessoas se preocupam. Uma delas é mais ou menos hoje em dia, que é o facto de elas girar, a criar energia, essa energia ir para a bordo e explodir com a bordo. Já houve quem testasse isso. Regra geral, entre a energia criada por uma ventoinha a rodar, mesmo que seja com isto, e a quantidade que é preciso para danificar alguma coisa em hardware atual, é gigante. Portanto, eu não me preocuparia por aí, mas algumas pessoas preocupam-se é que podem danificar a ventoinha e aí é só uma questão de sensibilidade. Não existe uma regra. E eu, como utilizo ar comprimido, fui-me habituando à relação entre distância e pressão. Existe o risco de danificarem, neste caso, uma ventoinha, sim. Tendo o mínimo de sensibilidade, acho que é muito difícil danificarem alguma. Mas, mais uma vez, se tiverem muito receio, um superador é o ideal, o risco é logo muito menor, ok? Outra coisa, muita gente refere ao pincel, eu gosto, uso dois, isto já é bem antigo. Eu utilizo para limpar alguns cantos da caixa e tirar algum lixo das ventoinhas também. Para alguns cantinhos um bocado mais coisa, utilizo isto. É uma questão de olhar e ver, não utilizo isto diretamente na motherboard, é mesmo para a caixa e para as ventoinhas, dá bom jeito, até mesmo para os filtros. E falando em filtros, é uma coisa super básica que qualquer pessoa pode fazer, que é, se a tua caixa tem filtros, se não queres estar a desmontar o computador para fazer limpeza, ou não tens paciência, ou tens receio, ou whatever, o mínimo dos mínimos que podes fazer, e já faz diferença, é de vez em quando tirar os filtros e limpar. Limpa como quiseres, limpa com ar comprimido, limpa com água, limpa com um pincel, pega no filtro, está sujo, quando estiver limpo, voltas a pôr. Lembrando que se usares água, convém que ele esteja seco. Se for o filtro da fonte, a partir da água não sobe, mas descarga consciência. Se usares água, espera que ele fique seco e volta a pôr. Mas é uma coisa muito simples e que ajuda muito, principalmente, é muito vulgar nas fontes, está por baixo, nem se vê. Eu tenho aqui de certeza uma filmagem boa para isso. É um pequeno detalhe que faz toda a diferença a longo prazo, e ir pelo menos limpando isso, ok? Algumas pessoas aproveitam a limpeza para mudar a massa térmica. Também não existe nenhuma regra em relação a isto. Eu não troco massa térmica de cada vez que limpo o PC, porque raramente fica mais de um mês sem ser limpo. Não faz sentido eu estar a mudar a massa térmica todos os meses. Mas também não existe uma regra. Se imagina tens o teu computador há 3 anos, nunca fizeste nenhuma limpeza, vais fazer agora, provavelmente é uma boa altura para aproveitares e mudares a massa térmica, ok? É provável também que não vais notar a diferença, como é provável que sim. Se gostas de limpar apenas de longe a longe porque é mesmo necessário, aproveita e muda. Para removeres a massa térmica, há pessoas que dizem que tem que ser com álcool isopropílico obrigatoriamente. Não. Num teste que eu fiz de massa térmica, comparativo de massa térmica recentemente, eu notei, por exemplo, que esta é muito difícil de remover com álcool normal, ok? Mas regra geral, usando o álcool 90 e tal por cento, 97 ou 99, 97 acho que é o que eu costumo usar até. Regra geral é mais que suficiente, ok? E é uma coisa super barata que tem em qualquer mercearia, supermercado. Não entrem em paranoia. Se não tiverem álcool isopropílico, normalmente as pessoas não têm, tirando raríssimas exceções, um frasquinho de álcool normal vai resolver o teu problema, ok? Nem que stress. Depois, como reaplicar a massa térmica? Há duas coisas diferentes. Primeiro, como qualquer trabalho manual, não existe uma regra. Esqueçam a paranoia de métodos corretos. Existem resultados corretos, ok? Métodos não existe. As pessoas têm sensibilidade diferente com as mãos e, portanto, o método que eu uso porque comigo eu sei que funciona bem, com outra pessoa vai funcionar mal. Eu gosto de usar aquele método, se for no processador, aquele método do risco, porque estou habituado e calha-me sempre bem. Há outras pessoas que não se orientam, precisam de outro método. Portanto, o que existe é o resultado final bem feito. O método para lá chegar, desculpem, não entrem em paranoia. Lembrando, é um princípio básico. Isto é um processador. Mudar a massa térmica num processador e numa GPU é diferente. Se for num processador de um laptop até vai ser igual, mas desktop. Isto aqui é o heat spreader, o espalhador de calor, não é? O chip está cá dentro, está cá por baixo. A ideia, se abrirem uma GPU,
como eu também já fiz um vídeo aqui dedicado a mudar a pasta térmica da GPU, não vai ter heat spreader nenhum. O dissipador vai encostar diretamente no chip. Ou seja, ao aplicarem massa térmica aqui, tanto quanto possível, o ideal é não pôr exageradamente a mais para não sujar tudo à volta, ainda que se a massa térmica não for condutora de eletricidade, nada vai explodir, ok? Mas para que a sujar, ficar feio e desperdiçar? Mas se faltar um bocadinho nos cantos, regra geral, tirando exceções, se ficar um bocadinho a menos nos cantos, num processador, dificilmente vai fazer diferença. Não quer dizer que não haja, mas até chegar a 1, 2 graus de diferença, é preciso faltar um bom bocado. Se for nos cantos, não no centro, ok? Isto é uma regra geral. Portanto, o ideal será, tanto quanto possível, cobrir tudo, pelo simples não. Se tiver um bocadinho a mais, não é crítico. Se tiver um bocadinho a menos, não é crítico. Numa GPU é diferente. Numa GPU, certamente estou a passar alguma filmagem agora, o dissipador encosta diretamente no chip. Não tem nada intermédio como tem aqui um processador. Ou seja, vamos imaginar que no chip existem 5 sensores térmicos. Este número 5 é tirado totalmente aleatoriamente só para exemplo. Não estou a dizer que existem nem 5, nem mais, nem menos, ok? Vamos imaginar que aplicaram a menos ou que espalharam e ficou um bocado no centro sem massa térmica. Se calhar os 5 sensores estão a dizer que a gráfica não está a mais de 80 graus, mas há ali um bocado, se calhar já vai em 120. É muito difícil, eu não quero que entrem em paranoia, é muito difícil isto acontecer, ok? Até porque aquilo é pequeno, é fácil cobrir aquilo tudo com massa térmica, mas só para perceberem a ideia, que é mais importante garantir que está espalhado por todo numa GPU do que normalmente no processador, ok? Só isso. Isso é que normalmente quando se abre uma GPU que tenha massa térmica de origem, se vai ver que de origem tenha mais. Portanto, o que é que eu recomendo? Garantir, aí convém garantir que todo o chip está coberto com massa térmica. Isso aí, assim, pode em alguns casos fazer uma diferença e pode em alguns casos realmente ser prejudicial. Se tiverem alguma sensibilidade e confiança, como eu fiz na minha, podem usar, como eu fiz eu acho que usei um cotonete, podem usar um cartão, podem usar uma espátulazinha, whatever, para espalhar, como quiserem. Lembrando que não convém ter bocados sem massa térmica no centro nem nos cantos. Ou então, o método seguro e quase impossível de falhar é colocarem uma gota que é claramente a mais. Não exagerem, não despejem o tubo. Também acho que tem um vídeo onde eu fiz isso. Coloquei um bocado que eu sei garantidamente que é mais. Vai espalhar por fora, não há stress, porque massa térmica, não sendo condutora de eletricidade, não vai estragar nada, mas pelo menos garantem que depois de pousar o dissipador, 5 estrelas, todo o chip está coberto. Outra coisa que podem aproveitar para fazer, que nem sempre é crítico, mas se fizerem de longe a longe uma limpeza, pessoas fazem também, é limparem as conexões PCI, ou até mesmo dos slots de memória RAM. Há pessoas que dizem que gostam de utilizar uma borracha verde. Eu realmente notei que quando são casos críticos, onde tem muita sujidade, nota-se que há muito tempo aquilo já está, entre aspas, ali entranhado, realmente ajuda. No meu caso, pessoalmente, o que eu noto é que se as coisas forem sendo limpas regularmente, sem nunca deixar acumular muito, um cotonetezinho e um bocadinho de álcool é o suficiente para limpar as PCIs, ou os slots de RAM, e está fixe. Pois, há outra coisa que eu vejo que muita gente se esquece e ao mesmo tempo não tem problema nenhum, porque muitas vezes também não é problemático, ok? Não é crítico, fica só a sugestão. Não quer dizer que tenham que fazer, vai de caso a caso, como tudo vai de caso a caso. As almofadas térmicas, ou como se costuma dizer, os thermal pads, da VRM, eu tenho uma fotografia de umas almofadas térmicas que retirei de uma antiga motherboard minha, da VRM. Estavam realmente bué sujos, ok? Substituí-os por umas almofadas que eu tinha aí que nem eram as mais indicadas. Eu tive que cortar aos bocadinhos para preencher, não era o indicado. Mesmo assim, ajudou a reduzir a temperatura da VRM, mas por uma coisa mínima que eu até desconfio que esteja mais dentro da margem de erro do que outra coisa. Regra geral, a não ser que seja um computador com 10 anos, tenha dissipador nas VRMs e que nunca tenha sido limpo, se for minimamente recente o hardware, à partida não é crítico, não é grave, não se preocupem muito com isso, mas se quiserem, para aqueles que nunca pensaram nisso, experimentem. Normalmente não perdem a garantia na motherboard de fazer isso. Regra geral, podem tirar os parafusos, tirar o dissipador, espreitam. Se as almofadas térmicas estiverem sujas, é só ir ao eBay ou à Amazon e encomendar outras e está resolvido. Se não, está tudo bem.
Lembrando, por exemplo, na GPU, tirando exceções, regra geral, se abrirem a GPU e ela não estiver na garantia, deixa de ter garantia, ok? O que é que há mais? Aqui, este menino, WD-40. Há muitas pessoas que se questionam se podem usar isso diretamente nos componentes. Há pessoas que usam e os componentes continuam a funcionar. Quando eu digo componentes, digo, por exemplo, a socket de um processador. Nunca utilizei para esse efeito. Agora, o que eu não sei, aqui não contei com a minha opinião, é que não sei até que ponto isto pode ou não ser corrosivo para alguns tipos de plástico. Funciona muito bem para algumas coisas, não sei qual é um limite onde se pode ou não utilizar o WD-40. Lembra-te, se tiveres um water cooler, que regra geral a sujidade acumula-se mais rapidamente num radiador de um water cooler do que num air cooler. E mais rapidamente notas, regra geral, mais rapidamente com o water cooler, notas as temperaturas a serem prejudicadas por acumulação de pó, diretamente no radiador. Num air cooler, como normalmente há mais espaço entre as tiras de alumínio, demora mais tempo isso a acontecer. De uma forma ou de outra convém ser limpo. Para aquelas pessoas que têm super, hiper, mega preocupação com eletricidade estática, aspiradores, regra geral, fujam disso, ok? Diretamente numa borda ou qualquer coisa do género. Regra geral, aspiradores e material eletrónico não funciona bem, portanto, aspirador, o teu computador, quilómetros de distância. Aí, normalmente, até há consenso. Ar comprimido, neste caso, como eu uso, não há consenso. Há pessoas que afirmam que existe o risco de eletricidade estática. No caso disto aqui, é mais difícil isso acontecer, muito mais, regra geral. Usando devidamente e com cabeça, não costuma haver esse risco. Ainda assim, se tens receio e não tens segurança ou não estás habituado, e queres comprar uma coisa, compra um superador. É o método mais seguro e mais simples. Ou seja, superador, como eu sugeri no início, é a forma mais segura, mais prática e com menos riscos, regra geral. Aqui usa-se se souberes o que estás a fazer. Ar comprimido, aspirador, foge. Acho que são os conselhos mais práticos que eu posso dar. Depois, há também a eletricidade estática da forma como pegamos. Os componentes hoje em dia, hardware atual, normalmente está super bem protegido contra a eletricidade estática. É preciso muita coisa para danificarem uma GPU ou uma motherboard atualmente com eletricidade estática, manuseando normalmente, ok? Não quer dizer que seja impossível, mas muita da preocupação vem da, 10, 15, 20 anos atrás. Atualmente é muito difícil isso acontecer. Portanto, não entres em paranoia que tens que usar 5 pulseiras antistáticas, 2 nos tornozelos, 2 nas mãos e uma no pescoço. Usa o velho método, que certeza já muita gente recomendou. A caixa de computador simplesmente vai tocando nelas. Quando desmontas o PC vai tocando nas coisas. E depois existe uma coisa que é bom senso. Os componentes pegam-se pelas bordas. As contas que estão na GPU, pega na GPU assim. Ou na motherboard. O processador pega-se pelos cantos, a memória RAM pega-se pelos cantos. Portanto, juntando o facto dos componentes estarem bem protegidos contra esse risco atualmente, mais isto simplesmente tocando na caixa do computador, mais ir pegando pelas bordas, estas 3 coisas fazem com que seja teoricamente impossível, não impossível, teoricamente impossível, danificares alguma coisa por eletricidade estática. E, portanto, lamento desiludir, não indicar a forma correta de limpar cada coisa, porque não há. É um bocado o que te sentires mais à vontade dentro do razoável. Tens as mãos com gordura, estar a mexer, sei lá, em comida. Não vais pegar no processador assim. Uma questão de bom senso. Desde que haja um mínimo de bom senso, escusas de entrar em paranoias com teorias de quem conhece muitas regras teóricas, mas depois nunca usou, nunca fez, porque isso distingue-se bem. No último caso, estás inseguro depois de teres visto este vídeo, ou te sentes ainda mais inseguro, paga alguém para fazer. Também é uma hipótese. Pagares alguém para fazer. Why not? Como qualquer outra coisa. Era só isso, espero que tenha ajudado. E já sabem o ritual, se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gosto, subscrevam. E até à próxima.